Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilândia. E hoje nós damos sequência a um conteúdo que a gente já iniciou no bimestre passado sobre a Europa e a gente vai continuar no tema da unidade, falando sobre a Europa, realidade socioeconômica, onde a gente vai dividir essa aula em duas partes, certo? Hoje a gente começa e na próxima aula a gente vai finalizar essa parte do livro de vocês, do capítulo 8, falando sobre a realidade socioeconômica da Europa. O elevado nível de desenvolvimento da Europa Ocidental. Então, para a gente começar, a gente fala que o continente europeu, berço da Revolução Industrial, é formado por alguns países mais desenvolvidos do mundo, segundo o relatório de 2017 dos Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mede a qualidade de vida dos países do mundo. Entre os 20 de mais alto IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, é, os mais altos, né, muito considerados muito alto, 13 eram do continente europeu, destacando-se em primeiro lugar a Noruega, em segundo a Suíça, a Irlanda em quarto, a Alemanha quinto, Islândia sexto, Suécia sétimo, Países Baixos décimo e Dinamarca décimo primeiro. Então, vocês veem que o continente europeu, né, ele se destaca por ser um continente onde tem muitos países com os melhores IDHs do mundo. Nessa lista de 2017, para vocês terem como exemplo, o Brasil ocupou a posição 79, né? Onde é considerado o IDH alto, diferente dos países europeus aqui citados, que o IDH é considerado muito alto. E é nesses países, né, que tem esse destaque de IDH, mas também eles se destacam porque é onde estão localizadas várias empresas transnacionais, como essas que vocês veem aqui, certo? Esses países, além de várias empresas, né, dessas marcas, que vocês com certeza já viram em algum lugar, eles também investem em pesquisa e tecnologia, né, buscando desenvolver mercadorias mais modernas, né, para alcançar um menor custo de produção e também melhorar a competitividade. E também, né, os países, né, os parques industriais da Europa Ocidental, eles são bem diversificados, com destaque nos produtos dos ramos eletrônicos, químicos, farmacêuticos, telecomunicação, aviação, construção naval, entre outros. Além desse setor industrial, né, o setor terciário, que é o setor da prestação de serviços, né, do comércio, é também muito diversificado, com empresas, com grupos, né, que atuam é, em áreas de comércio de redes de hipermercado, por exemplo, como o Carrefour, né, que é uma empresa francesa, e também na parte financeira dos bancos, como a HSBC, o Santander, e também na telefonia, como a TIM, a operadora TIM, que ela é uma operadora espanhola. Então, vocês veem como é a diversidade, né? E como esses produtos europeus, eles estão cada vez mais perto de nós. E aí, no livro de vocês, o estudo ele se faz dividindo a Europa em Europa Ocidental, né, que a gente já viu algumas características que a gente estava falando dos países da Europa Ocidental, a gente vai continuar falando também sobre ela, e também em Europa Oriental. Então, a Europa Ocidental, essa parte aqui de amarelo, ela vai ser os países que têm um melhor nível de desenvolvimento e uma economia mais diversificada. Enquanto que a Europa Oriental vai ser os países que já foram considerados como economia de transição e que deixaram de ser socialistas no fim do século XX. Hoje apresentam uma diversidade no termo de desenvolvimento socioeconômico é, quando são comparados com os países ocidental, da Europa Ocidental, eles têm indicadores sociais
geralmente inferiores, né? Então, aqui, esses países aqui da Europa Oriental eram países, a maioria deles, eram países que compunham a URSS, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foram países socialistas, no fim do século XX, e a gente vai estar estudando mais sobre isso, né? Sobre a URSS mais para frente, na continuidade do conteúdo. A Europa Ocidental, né, só para a gente pontuar mais algumas questões lá daquele mapinha, países de elevado nível de desenvolvimento econômico, com os melhores IDHs, várias empresas transnacionais como a Volkswagen, que tem sede na Alemanha, a Fiat na Itália, a Philips na Holanda, entre outras. Os grandes grupos industriais europeus e mundiais fazem investimentos elevados em pesquisa e tecnologia, criando desenvolvimento de mercadorias e modernizando e automatizando suas fábricas para alcançar o menor custo de produção e melhorar sua competitividade global, que eu tinha falado para vocês lá no início da aula. Os parques industriais, eles são bastante diversificados, com produtos eletrônicos, químicos, farmacêuticos, telecomunicação, aviação, aviões, construção naval, energia nuclear, siderúrgica e automobilística. Já na Europa Oriental, a gente vai ver que o nível socioeconômico ele vai ser mais diferente, ele vai ser um pouco inferior. A partir dos anos 90, iniciou-se a transição para a economia de mercado, com uma reestruturação industrial e abertura dos mercados e corte de subsídios a empresas estatais, abriu o mercado principalmente para outras empresas, né, para as empresas transnacionais, diminuiu-se a quantidade das empresas estatais. Os países de maior tradição industrial, como a Polônia, a República Tcheca e a Hungria, iniciaram uma recuperação econômica marcada pelo aumento dos investimentos estrangeiros e pela instalação de várias empresas transnacionais, exatamente configurando essa transição para a economia de mercado. A transição para o capitalismo trouxe problemas sociais como a concentração de renda, a desigualdade social, causando desemprego e a pobreza. Características comuns do sistema capitalista, né? E agora a gente vai falar sobre a União Europeia, né? A União Europeia, que é um bloco econômico e é o maior projeto de integração realizado pelos países europeus. É, a União Europeia, ela se constitui inicialmente em 1944 como um Benelux, né, formado por Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, se configurando como uma zona de livre comércio. Depois, né, de essa primeira configuração como Benelux, ela se transforma em 1952 na SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e o Aço, né, onde se constituiu com os membros da Benelux, mais a adesão da Alemanha, da França e da Itália. Nessa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, eles estabeleceram um mercado comum para produtos e matérias-primas ligados à indústria siderúrgica, como o carvão, o ferro e o aço. E aí, mais uma vez, em 1957, esse bloco ele avança, né, na sua configuração, formando se transformando na Comunidade Econômica Europeia ou no Mercado Comum Europeu, através do Tratado de Roma, que foi assinado, e tinha como objetivo a formação de um bloco que pudesse assegurar os interesses aos interesses dos integrantes uma livre circulação de mercadorias, de pessoas, de capitais e serviço, né? Dessa forma se configurando como um mercado comum pleno. E aí, no início dos anos 90, né, através do Tratado de Maastricht, se resolveu, né, criar a União Europeia, que até hoje se configura assim como União Europeia, recebe essa nomenclatura, e aí os países eles se unem e impedem todas as barreiras, né, socioeconômicas, né, formando uma União Europeia que também se configurou como uma união econômica e monetária e teve como uma das características o estabelecimento de uma política externa comum, dessa forma ampliando a capacidade de competição de suas mercadorias e empresas em um nível global.
Aqui vocês podem ver, porque parou novamente, mas estava passando ao longo dos anos como estava se constituindo a União Europeia, né? Aos países que foram aderindo. Vejam aqui, ó, ao longo dos anos, como, né, esse bloco econômico vai tendo a entrada de vários, né, países, né, fazendo com que seja um bloco solidificado, né? Também a gente tem a adoção dessa moeda única, que é o euro. Vocês viram que a União Europeia, né, teve a adoção de vários países depois, né, nos últimos anos, a gente tem a adoção de países de ex-repúblicas socialistas, certo? E no cenário mais atual, a gente tem a saída do Reino Unido, né, que é o chamado Brexit. Brexit é a abreviação para Britain Exit, uma expressão inglesa que significa saída britânica na tradução literal para o português. Estes termos se referem à saída do Reino Unido da União Europeia, no dia 31 de janeiro de 2020. As principais causas, né, o principal discurso dos defensores do Brexit é a ideia do nacionalismo tradicional apoiado por ideias anti-imigração. Motivações econômicas também influenciaram a decisão da população e muitos britânicos demonstraram descontentamento com medidas econômicas adotadas pelo bloco. Foi feito um plebiscito, certo? Para consultar a população sobre se o Reino Unido deveria ou não sair do bloco. E aí 51,9% dos votos, os britânicos, a maioria, apoiaram a saída, né? Somado a isso, existem indicações de que boa parte dos cidadãos britânicos nunca foi efetivamente apoiador da presença do Reino Unido como membro da União Europeia. E aí a gente tem algumas configurações, algumas consequências na parte econômica, né, nas questões das bolsas de valores. Não vou me alongar falando sobre o BEST, porque vocês podem pesquisar mais, né, sobre o tema, é bem atual, anos, foram vários anos, na verdade, para se resolver se realmente iriam sair. Houve essa consulta da população e o Reino Unido saiu do bloco. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre essa questão da Europa Ocidental, Europa Oriental, né, a formação da União Europeia, né, a adesão desses novos membros, né, a saída do Reino Unido. E como eu sempre falo, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando ao professor de vocês. A gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!